Olá amigos, graça e paz. Tivemos aqui no canal 7 vídeos tratando sobre supostos versículos bíblicos, sobre frases que são ditas como se fossem versículos bíblicos, mas não estão na Bíblia. Estamos agora no 8º e último vídeo da série, onde vamos abordar os 5 supostos versículos bíblicos finais. A não ser que os irmãos inventem mais versículos para continuarmos estudando. Se você quer saber mais sobre os 35 supostos versículos bíblicos que já estudamos aqui no canal, assista aos 7 vídeos anteriores. E vamos ao texto de número 36. O amor encobre multidão de pecados. Esse suposto versículo bíblico é muito utilizado por pessoas que querem induzir as outras a lhes encobrir os erros. Mas será que realmente essa frase é um texto bíblico? Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Nós vemos nesse texto que o amor, ele cobre multidão de pecados, e não que o amor encobre multidão de pecados. O amor cristão leva ao perdão, a perdoar os erros, a esquecer os erros de outras pessoas. Mas não leva o cristão a encobertar o erro de outras pessoas. Se você tem amigos ou familiares que lhe encobrem os erros, essas pessoas não te amam. Elas não querem o seu bem. Suposto versículo bíblico número 37. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Embora seja verdade que Deus odeia o pecado, assim como também é verdade que Deus ama o pecador, essa frase não existe na Bíblia, mas o conceito dela é bíblico. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Então Deus odeia sim o pecado, ama o pecador. Mas a frase, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, não existe na Bíblia. Vamos ao suposto versículo bíblico número 38. Depois da tempestade, vem a bonança. A Bíblia ensina em Mateus 8, 23 a 27, em Marcos 4, 35 a 41 e em Lucas 8, 32 a 35, que Jesus acalmou uma tempestade. Isso não significa que a frase depois da tempestade vem a bonança existe na Bíblia. Essa frase não é um texto bíblico. E nem sempre depois de uma tempestade vem a bonança. Às vezes, depois de uma tempestade, acaba vindo uma outra tempestade pior ainda. E enquanto nós estivermos nesse mundo de pecado, vamos ter que lidar com as tempestades da vida. O suposto versículo bíblico número 39. Não pecar contra a castidade. Muitas pessoas citam esse texto, inclusive católicos, como se fosse um texto bíblico. Mas esse texto não está na Bíblia. Esse texto trata do 6º mandamento do Decálogo no Catecismo da Igreja Católica. Na Bíblia, o 6º mandamento não é não pecar contra a castidade, mas não assassinarás. Êxodo capítulo 20, versículo 13 e Deuteronômio capítulo 5, versículo 17. Algumas traduções vertem esse texto por não matarás, mas o mandamento não matarás não existe na Bíblia em suas línguas originais. Trata-se de um erro de tradução. Assista aqui no canal, ao vídeo, o mito de que a Bíblia proíbe matar. E você vai entender perfeitamente essa questão. O mandamento não matarás não existe no texto hebraico do Antigo Testamento, nem no texto grego do Novo Testamento. O 7º mandamento do Decálogo, ele não trata de não pecar contra a castidade, mas de não adulterar. E é o 7º mandamento do Decálogo, e não o 6º, que trata dessa questão. O suposto versículo bíblico, número 40.
Guardar domingos e festas. Certa vez, uma mulher católica aceitou receber na sua casa estudos bíblicos de duas mulheres da Igreja Adventista. E na sequência dos estudos bíblicos, essa mulher se deparou com o assunto do sábado, apresentado por essas duas irmãs. E essa mulher tinha certeza de que na Bíblia fala para guardar o primeiro dia da semana, e não o sétimo dia da semana. E ela procurou o padre da sua igreja para lhe mostrar na Bíblia aonde estão os textos bíblicos que mandam observar o primeiro dia da semana, erroneamente chamado por nós de domingo, para que ela pudesse refutar essas irmãs da Igreja Adventista. E o padre disse para ela que não existe na Bíblia um mandamento para observar o primeiro dia da semana, e que a Igreja Católica observa o primeiro dia da semana baseada na sua tradição, e não na autoridade da Bíblia Sagrada. A frase guardar domingos e festas não existe na Bíblia. Ela trata do terceiro mandamento do Catecismo da Igreja Católica. Na Bíblia, o terceiro mandamento do Decálogo não é guardar domingos e festas, mas não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A expressão guardar domingos e festas não aparece na Bíblia Sagrada. O mandamento do Decálogo, que trata do dia do repouso para os cristãos, não é o terceiro mandamento, mas o quarto mandamento, que trata da observância do sétimo dia da semana, do sábado. E está em Êxodo 20, 8 a 11 e Deuteronômio capítulo 5, versículo 12 a 15. Então encerramos essa série de supostos versículos bíblicos, de textos que são usados como se fossem versículos bíblicos, mas não estão na Bíblia Sagrada. Fique ligado no canal Insight Teológico, que teremos novos e importantes temas para discutirmos. A paz seja contigo e até breve.